Estamos pedindo a Deus, né, que continue na direção aí dos acontecimentos. Temos a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas e de que muito em breve a gente vai ter aí atualizações, vamos ter novas notícias acerca desses acontecimentos. De qualquer forma, precisamos nos manter firmes, né? Precisamos manter-nos preparados, alinhados ali com aquilo que nós acreditamos, pregando o Evangelho, aproveitando toda e qualquer oportunidade para avançar o reino de Deus. Quero mandar um abraço aí muito especial para todos os que estão assistindo, os nossos irmãos aqui de Guapiara, né? Um grande abraço para os nossos irmãos de Ribeirão Branco. Ribeirão Branco é uma cidade que tem aproximadamente 19 mil habitantes, fica a 30 quilômetros aqui de Guapiara, e nós temos nessa localidade duas igrejas que estão funcionando ali, dois grupos, né? Então eu mando um abraço muito especial para os nossos irmãos de Ribeirão Branco, que estão sempre participando, o nosso diretor do grupo ali, o irmão Sebastião, a sua esposa e os demais irmãos ali estão sempre conosco, sempre participando, mandando um abraço, dando a sua contribuição. É uma alegria muito grande ter todos vocês conosco, viu? Deus seja louvado pela vida, pelo ministério de vocês. Uma cidade muito desafiadora, onde a gente está lutando ali para que o Evangelho cresça naquela região, para que Deus alcance muitos corações naquele local. E eu tenho fé em Deus que muito em breve nós vamos ver aí muitas pessoas se entregando a Jesus naquela região ali. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos de Ribeirão Branco e meu abraço especial para eles. Também lá em Campina de Fora, que fica em Ribeirão Branco, é um dos nossos grupos que nós temos lá. Nós temos o Clube de Desbravadores Manaim, Salvador. O Clube de Desbravadores Manaim, ele conta com quase 30 desbravadores. É um clube assim muito forte. No último Campuri eles participaram lá, fizeram uma tremenda participação e foi muito bom, muito gostoso. Muitos deles já se decidiram ao batismo, já se batizaram, estão participando e eles formam ali, né, a engrenagem do grupo de Campina de Fora. O grupo de Campina de Fora tem a direção do irmão Carlos, lá de Itaboa, que é um bairro pertencente também a Ribeirão Branco, a irmã Heloína e a irmã Elizabeth, né, Elizabeth Borges, aliás, Elizabeth Werneck. Que Deus possa abençoar vocês aí, iluminar vocês para que vocês continuem firmes, continuem aí pregando o Evangelho, avançando com essa mensagem, porque Deus tem grandes planos aí para essa região. Temos também aqui, até na nossa transmissão no YouTube, está presente conosco a irmã Dilma, representando a igreja lá do Pinheiros, né? A igreja do Pinheiros fica ali no bairro dos Pinheiros. Quem vem de Capão Bonito para Guapiara é a primeira igreja que nós encontramos do lado esquerdo, né, da pista. É um grupinho que nós temos ali, já temos em média ali 20 a 25 pessoas naquele grupo. O bairro é um bairro pequeno, tem muitos sítios ao redor, mas o nome de Deus tem sido honrado com o trabalho que a irmã Dilma, o irmão Luiz Pacheco, a irmã Renata, a irmã Marlene, todos os irmãos ali têm desenvolvido naquela região. Então fica aí o meu abraço, né, especial para a irmã Dilma, falando em nome de todos os irmãos ali do Pinheiro. Nós temos também o Jardim Canuto. Aí a irmã Dilma mandou um sinal ali. O Jardim Canuto também nós temos a irmã Clélia, que é a diretora da ASA, está aqui na nossa transmissão do YouTube também, representando a igreja do Jardim Canuto. O Rodrigo teve logo mais cedo na lição da Escola Sabatina, e o Jardim Canuto é uma das nossas igrejas, dos nossos grupos, que fica na região mais centralizada. Apesar de não ser a central, ela está na região geograficamente mais centralizada do nosso distrito. E nós contamos ali em torno de 60 pessoas no Jardim Canuto, e é um grupo muito ativo, muito participante aqui nas ações da cidade, e tem sido uma grande bênção. Um grande abraço para todos os líderes ali do Jardim Canuto, que Deus possa abençoar vocês. Tivemos também participando aqui irmão Cláudio, irmão Alexandre, a irmã Cristiane, da Igreja Central de Guapiara, que é a maior igreja que nós temos aqui no nosso distrito, é a nossa central. Ela fica no bairro CDHU, também numa região centralizada da cidade, fica bem no trevo que vai para a cidade de Apiaí e também para Ribeirão Branco. Um pouquinho mais para trás, a igreja fica muito próximo desse trevo ali. Que Deus abençoe o nosso
a nossa igreja ali da Central de Guapiara. A irmã Meire Celoto, lá da Capoavada, também está participando conosco, está assistindo. Um grande abraço aos nossos irmãos. A igreja da Capoavada é a igreja mãe, né? É a primeira igreja de Guapiara, primeiro movimento adventista que aconteceu aqui na cidade de Guapiara, nos tempos imemoriais, né? Lá no Antigo Testamento, vieram por intermédio dessa igreja. E essa igreja, ela deu à luz aí a várias outras igrejas que nós temos aqui na região, como a Central e posteriormente também, indiretamente, as outras igrejas, né? A igreja da Monjolada, que é uma outra igreja que nós temos no bairro Monjolada, aqui em Guapiara. A igreja da Capoavada é a igreja mãe deste grupo e da igreja central também. Então, ela tem historicamente uma participação muito importante na história aqui de Guapiara. Guapiara é uma cidade também com aproximadamente 18 mil habitantes, para aqueles que não conhecem, e é uma cidade que há muito tempo atrás, já há muito tempo, ela tem uma participação muito importante na agricultura do país, né? Há muitas plantações aqui de pêssego, do tomatinho cereja, de repolho, de outros tipos de plantações. A agricultura que é muito forte e ela tem ajudado aí a alimentar este país tão grande e tão maravilhoso que é o nosso Brasil, né? Temos também, deixa eu ver se eu me esqueci de algum, não falei de todas as igrejas, que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão participando, que o Espírito Santo de Deus os ilumine e que ao estudarmos a palavra de Deus nesse momento, possamos encontrar conforto nos braços do Pai. Aliás, afinal de contas, só Ele mesmo pode nos trazer esperança nos momentos que nós estamos vivendo, né? Então quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora para fazermos uma breve meditação da palavra de Deus. Feche seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos agora há pouco de estudar a lição da Escola Sabatina. Nós tivemos mais de 60 pessoas participando conosco na transmissão no YouTube e nós te agradecemos por isso, meu Pai, porque é uma igreja, é um grupo de pessoas que estiveram ali conosco participando e nós louvamos o seu nome por ter nos dado o privilégio de podermos dividir aqui o estudo da lição com os irmãos, de podermos ter esse momento juntos, mesmo que virtualmente, mas temos certeza que o que nos une é o Senhor, é a nossa fé em Ti. Nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra, que eu seja um mero instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Pai, fale a Sua vontade ao coração de todos os irmãos. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus. Eu quero começar convidando você de antemão para abrir a sua Bíblia no capítulo 21 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 21 em diante. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Livro de Mateus, no capítulo 21. Vocês podem ver que eu estou um pouco agasalhado, né? Porque Guapiara, ela está localizada, eu falei muito da cidade, mas deixa eu falar mais um pouquinho quando você encontra o texto bíblico. Ela se encontra em volta de montanhas, né? Ela está um pouco assim no alto da serra e aqui está bem frio, né? Essa noite aí eu vi no termômetro, chegou a 8 graus, né? Então para mim que sou mineiro, sou de uma região quente como é o leste de Minas, acostumado com 39, 40 graus, vem o frio, 8 graus para mim já é bastante. A gente está se acostumando já, é o nosso terceiro ano aqui em Guapiara, eu já me sinto em casa. É claro que o frio a gente demora um pouco para acostumar, mas Deus tem abençoado e já esse ano eu já me preparei melhor para o frio, já comprei bastante roupa de frio e que veio o frio, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. Como vocês podem ver, o capítulo 21, ele se encaminha para os finalmente da história de Cristo. Jesus viveu os seus 3 anos e meio de ministério, pregando, visitando muitas cidades, e apesar de nós lermos que Jesus passou em muitos lugares e fez muitas viagens, né, ao redor ali da Palestina, o mais longe que ele foi de Jerusalém foi 160 quilômetros. É uma distância irrisória para nós hoje que possuímos automóveis, que temos aviões, né? Alguns conseguem fazer viagens continentais aí, atravessam o continente, atravessam o planeta, mas Jesus andou 160 quilômetros somente
Foi a viagem mais distante que ele fez quando ele foi para a região norte ali de Decápolis. Mas o que acontece? A influência de Jesus, ela transcende esse espaço territorial, porque ao longo dos séculos, ao longo dos anos, Jesus tem falado ao corações de milhares de pessoas. E louvado seja o nome de Deus por isso. Nesse capítulo 21, nós encontramos aqui o desfecho. Jesus caminha para o fim do seu ministério. E ele começa a instruir os seus discípulos, ele começa a falar mais abertamente de qual era a sua missão, do que ele veio fazer neste mundo, de que ele deveria morrer para salvar a humanidade. Jesus começa a ser mais explícito com relação à atitude dos líderes fariseus, dos líderes de Israel, e também ele começa a dar um choque de realidade nos seus discípulos, mostrar para eles que a missão deles estava muito mais além do que eles esperavam. Nós estudamos agora há pouco que às vezes as nossas expectativas, nossos pressupostos nos atrapalham de entender a mensagem de Deus. E isso aconteceu com os discípulos. Em determinado momento, eles começaram a deixar que as suas expectativas terrenas falassem mais alto. E eles perderam de vista a vontade de Deus para a vida deles. E aqui no capítulo 21, no versículo 21, nós vemos que Jesus, ele entrou de maneira triunfal em Jerusalém. É interessante isso, no primeiro verso diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-los. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, e no jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, o de Nazaré da Galileia. Então note que de fato a entrada foi triunfal, né? É interessante como o livro de Mateus, muitos estudiosos dizem que ele foi escrito para os judeus, né? É o evangelho escrito da perspectiva de um judeu para judeus. Então, o propósito do livro de Mateus é reivindicar a messianidade de Jesus. Então, é por isso que em muitos momentos nós vamos encontrar a seguinte frase: para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal, para se cumprir o que foi dito, para se cumprir a palavra do profeta, como nós acabamos de ler, né? Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Então, o escritor bíblico tem esse cuidado, né, de colocar essas informações e de resgatar essas profecias messiânicas e mostrar que elas se cumpriram na vida de Jesus. Então isso é muito importante, porque nós vemos a identidade de Jesus sendo reivindicada e ela sendo aqui ratificada pelo profeta, pelo escritor bíblico. Uma outra coisa importante também é que eles cantavam o cântico messiânico. Hoje a gente conhece esse cântico messiânico e ele diz: bendito que vem em nome do Senhor, né? Está aqui no final do texto: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Então esse era o canto que as pessoas cantavam, e esse canto deveria ser cantado somente ao Messias quando ele entrasse em Jerusalém. Então não foi à toa que eles cantaram esse cântico, não é um cântico aleatório, é um cântico messiânico. Eles estavam ali dizendo que Jesus era o Messias de Deus e Jesus era o ungido. Mas note que interessante, porque uma semana depois, não mais do que isso, uma semana depois, essas mesmas pessoas engrossavam o coro daqueles que diziam: crucifique-o, crucifique-o. Não demorou muito tempo para que isso acontecesse.
Uma semana após essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, essa mesma turba, essa mesma multidão clamava para que Jesus fosse crucificado. Se você conseguir, depois, numa leitura mais cuidadosa, observar o capítulo 21, algumas coisas importantes para a história de Jesus e para o ministério de Cristo aqui acontecem. A purificação do templo, né? Jesus, ele entra no templo e ele expulsou todas as pessoas que estavam ali. Note que Jesus já não estava num tom mais diplomático. Jesus já veio de maneira mais radical, mais enérgica ali, e ele expulsou os ladrões do templo. Sobre essa situação, né, sobre esse fato que aconteceu, a escritora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela descreve que quando Jesus Cristo falava, ele falava com tamanha autoridade, com tamanho poder, que a sua divindade irrompeu a sua humanidade. O brilho da divindade de Jesus Cristo, ele fez com que as pessoas caíssem no chão ali inertes, e muitos corriam apavoradas porque elas desconheciam tamanho poder. Elas jamais tinham visto tamanha manifestação de poder. As palavras de Jesus foram ditas com calor ali da emoção de Cristo, e ao mesmo tempo a sua autoridade divina veio à tona. Jesus, nós cremos que ele é 100% humano, mas ele também é 100% divino, ele é Deus. Então ele falou com a autoridade de Deus, com a autoridade divina, e isso fez com que os homens corressem como crianças correm, né, ali da reprovação de seus pais. E eles saíram correndo desesperados, e em determinado momento eles pararam de correr e o pavor tomou conta do coração deles. E essa é uma das demonstrações da autoridade de Deus, quando Deus ele está ali reprovando a atitude de alguém. A ira de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus naquele momento. Uma cena linda descrita por Ellen White também, ainda nesse capítulo, falando sobre a entrada triunfal, quando eles perguntam quem é este, ela vai dizer assim, olha, pergunte a Adão e ele vai dizer que ele é o Criador. Pergunte a Isaías e ele vai dizer que ele é Emanuel. Pergunte a Jeremias e ele vai dizer que ele é ungido, que ele é o Messias. Pergunte aos profetas, a todos os profetas, e eles dirão que ele é o renovo do tronco de Jessé. Pergunte para os anjos e os anjos dirão que ele é Deus conosco, que ele é aquele que traz a paz na terra e luz entre os homens. Pergunte para nossos discípulos e nós diremos que ele é nosso mestre. Pergunte para Deus e Deus vos dirá que ele é o Filho de Deus, em quem ele se compraz. Até o diabo reconhece, bem sei quem tu és o Santo de Deus. Então essa é uma parte muito poderosa, uma parte muito forte que o livro Vida de Jesus traz quando Jesus adentra Jerusalém. Depois de Jesus Cristo manifestar ali, né, o seu repúdio à mercantilização da fé, ao que acontecia no templo. Aliás, eu fico imaginando qual seria a atitude de Jesus quando ele chegasse nos templos de hoje em dia. Quando ele chegasse e visse essas mensagens aí de prosperidade, essa mercantilização da fé que acontece nos dias de hoje, né? Qual seria a forma que Jesus Cristo reagiria a isso? Creio eu que com muito mais energia do que ele viu naquela época. Naquela época havia ali vendas de ofertas, venda de indulgências na porta do templo. Eles fizeram da fé uma forma de ganhar dinheiro e o propósito da adoração ficou em segundo plano. E é exatamente isso que tem acontecido hoje. Não é diferente. A adoração a Deus tem ficado em segundo plano e muitos líderes religiosos têm feito da fé das pessoas, de pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas de coração puro, têm sido enganadas por esses líderes e feito com que essas pessoas aí gastem todos os seus recursos para alimentar aí uma corja de charlatões, uma corja de bandidos, me perdoe aqui a força da expressão, mas é revoltante, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar, mas muitos só conseguem ter uma visão mesquinha da oportunidade, são oportunistas, essa é a expressão mais cabível, e acabam minimizando a palavra de Deus e transformando ela em uma forma de ganhar recursos, de angariar fundos para si mesmo. Mas neste capítulo, logo após essa expressão de ira de Jesus, Jesus agora, de uma maneira mais calma, mais dócil, mais amável,
ele começa a receber as pessoas e ele começa a efetuar curas. E isso feria profundamente o orgulho dos fariseus, porque a nata farisaica era a fina camada ali dos principais homens da religião judaica. E eles se sentiam extremamente ofendidos, eles se sentiam extremamente machucados quando eles viam com que tamanho poder Jesus Cristo falava e Jesus Cristo operava os seus sinais. Jesus demonstrava grande poder. Muitos chegaram até a dizer: olha, ele expulsa demônios em nome de Beelzebu. Jesus respondeu: como que eu vou expulsar um demônio em nome de Beelzebu? Que casa dividida vai para frente? Vocês não estão reconhecendo, mas eu falo em nome de Deus. Eles não quiseram reconhecer a divindade de Jesus. Então Jesus efetua essas curas, e o capítulo 21, ele não segue uma ordem cronológica dos fatos. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vê aqui no versículo 18, que fala da figueira sem fruto, você vai ver que o texto aqui, todo o capítulo 21 aconteceu no mesmo dia. Todos esses fatos aqui aconteceram no mesmo dia. Só que a figueira sem fruto, ela ficou em segundo plano unicamente porque não era a história mais importante do texto. Então o escritor deu mais importância para o fato mais relevante que aconteceu no dia e não no fato que cronologicamente foi o primeiro. Aí aqui no caso da figueira sem fruto, Jesus Cristo, o texto começa dizendo: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a esse monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Queridos, isso aqui é muito profundo para mim. Quando eu leio isso aqui, primeiro me causa a seguinte sensação: com que propósito Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira, né? Talvez você trace uma personalidade de Jesus diferente do que ela era. De repente você pensa: puxa, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira só porque ela não tinha frutos, né? Imagine que Jesus estava vindo de uma viagem distante para Jerusalém, e ele passou por essa figueira. E o que se espera de uma árvore frutífera? Por exemplo, quando a gente vai num pé de manga, o que se espera de encontrar lá? A coisa mais essencial que um pé de manga, uma mangueira produz são mangas, uma macieira produz maçãs. Foi frustrante de fato. Imagino eu, Jesus Cristo e seus discípulos ali famintos, e aquela figueira bem lhe serviria, né? Era o mestre, era o criador de todas as coisas, quem estava passando por ali. E ela perdeu a oportunidade de ser útil e de marcar. A história podia ser diferente. Aquela figueira podia ter registrado o seu nome na história de Jesus como aquela que alimentou Jesus, aquela que sanou a necessidade física e temporal de Jesus, mas ela perdeu essa oportunidade. Então aí eu começo a entender o porquê Jesus Cristo ele amaldiçoou, porque ela se tornou algo inútil para Deus. Aquela figueira foi inútil. E queridos, nós corremos o risco, e um sério risco, de na nossa vida cristã, na nossa jornada, nos tornarmos inúteis para Deus. O que é ser uma pessoa inútil para Deus? É alguém que não produz frutos, é alguém que não está disposto a servi-lo ao ponto de ser um transmissor da mensagem que ele veio trazer para a humanidade, uma mensagem de salvação, uma mensagem de mudança, de transformação. Jesus olhou para aquela figueira e ele esperava o essencial que qualquer figueira poderia transmitir e poderia ceder, que eram os seus frutos. Assim como Jesus olha para nós, os seus servos, os seus discípulos, e ele espera que os seus servos, que estão ligados na videira, que é ele, que é Jesus, possam produzir frutos. A vida do cristão ela tem que ser frutífera. A vida do servo de Cristo ela precisa ser frutífera. Nós precisamos ser relevantes nesse mundo. Eu gosto muito de uma expressão bíblica que eu tenho um amigo que diz muito ela. Ele diz o seguinte: Deus nos fez para ser cabeças e não cauda. Deus nos colocou nesse mundo para que nós sejamos o sal da terra e a luz dos homens. Um sal insípido não serve para nada. Uma luz que não brilha não serve para nada.
A luz ela precisa brilhar, e a luz que brilha em todo cristão é a luz de Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Nós precisamos iluminar o mundo com essa luz que irradia os corações e de que transforma as pessoas. É exatamente isso que Jesus Cristo espera de nós. Então, ao ele amaldiçoar aquela figueira, Jesus Cristo estava dando uma mensagem. E a figueira, ela tinha um simbolismo muito importante na nação judaica. Além da vinha, né, que a uva, que é uma fruta que é um símbolo da nação judaica, a figueira era um símbolo da nata da nação judaica, aquelas pessoas mais nobres. Os fariseus, por exemplo, que eram os líderes ali religiosos daquela localidade. Então ela tinha esse simbolismo, ela simbolizava aqueles líderes, os líderes religiosos. E note uma coisa interessante: a religião, se ela não for acolhedora, se ela não causar essa transformação nas pessoas, se ela não cumprir o papel dela, que é religar as pessoas com Deus, ela perdeu o seu propósito. A religião ela não pode ser cercada por muros, ela não pode ser um bloqueio que impede as pessoas de se aproximar de Jesus. Pelo contrário, ela precisa ser uma ponte que liga as pessoas sobre o abismo que é o pecado a Jesus. O problema é que com os nossos costumes, com a nossa cultura, às vezes nós deixamos isso falar mais alto e acabamos impedindo as pessoas de se aproximar de Deus. As pessoas, antes de olhar, e claro, há o peso da responsabilidade delas, porque elas têm que olhar para Cristo, não devem olhar para os outros. Mas o próprio Jesus disse que ai daquele que servir de pedra de tropeço para algum dos pequeninos, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Nós não podemos ser pedras de tropeço. Nós temos que, a exemplo de Jesus, acolhermos as pessoas, entendermos a limitação do seu conhecimento, sermos humildes e entendermos que nós somos tão pecadores quanto, e que nós necessitamos de Jesus da mesma forma que elas necessitam. A única diferença é que elas pecam sem conhecimento e nós pecamos com conhecimento. Então o peso da responsabilidade para nós era maior. E era por isso que Jesus agia de maneira mais enérgica com os seus discípulos e com os líderes religiosos, porque eles conheciam a verdade. Eles tiveram esse privilégio de conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, note que a nossa missão é uma missão importantíssima e, ao mesmo tempo, é algo assim, é um fardo pesado, não é um fardo leve. Mas se nós confiarmos em Jesus, nós produziremos muitos frutos. O Espírito Santo nos usará, ele agirá em nós, ele fará uma transformação poderosa dentro de nós. E isso vai se refletir na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas o capítulo não termina aqui, e os fariseus começaram ali a discutirem e a perguntar sobre a autoridade do batismo de João. Eles queriam pegar Jesus em contradição. E aí Jesus Cristo falou assim: olha, eu pergunto para vocês, João tinha autoridade de Deus ou dos homens? E eles não responderam. Por quê? Porque se eles respondessem, haviam muitos ali que tinham simpatia com João Batista. E muitos ali não haviam engolido a história de João Batista ter sido morto. Então percebam que Jesus lançou de volta a pergunta para eles. Jesus foi muito perspicaz aqui, né? E eles agora pegaram aquela batata quente e eles não responderam. Então Jesus Cristo não respondeu também. Jesus falou: já que vocês não respondem, eu também não vou responder. E amados, o texto continua dizendo, e eu já vou chegar onde eu quero. Depois Jesus ele conta uma parábola, que é a parábola dos dois filhos, né? Jesus diz o seguinte: olha, um pai pediu para um filho que fizesse uma missão, e esse filho foi lá, retrucou, disse que não ia fazer, disse que não era a vontade dele fazer, mas no final das contas acabou fazendo. Um outro pediu para que o filho fizesse para o outro filho, e o filho disse que faria e acabou não fazendo. E aí Jesus perguntou para os fariseus, perguntou para os líderes religiosos: e aí, quem é que fez a vontade do Pai? Quem é que agradou o coração do Pai? E aí eles disseram: lógico, aquele que disse que não ia fazer e fez. E aí Jesus Cristo falou duras palavras com eles. Versículo 31 do capítulo 21, Jesus diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso aqui para um fariseu ouvir
era ultrajante, era algo assim que feria, mas uma ferida profunda no orgulho dos fariseus. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão aí botando essa banca de conhecedores da palavra, botando essa banca de santarrões aí, mas deixa eu dizer um negócio para vocês: vocês desobedeceram a vontade do Pai, vocês fugiram, estão distantes do propósito de Deus. E sabem do que mais? Haverão publicanos que eram tidos como a pior corja que existia ali, uma raça traidora, né? Eles eram tidos como os piores pecadores que existiam, porque eles coletavam os impostos para o Império Romano. Jesus Cristo disse: olha, esses que vocês aí humilham e que vocês rechaçam, eles precederão vocês no reino dos céus. As meretrizes, as prostitutas, que são apedrejadas e enforcadas no meio de vocês, que muitas vezes eles mesmos faziam uso dos serviços dela, né? Mas elas eram punidas e eles não. Essas mulheres precederão vocês no reino dos céus, porque elas tiveram o coração mais sensível para a palavra de Deus. Elas reconheceram o pecado delas, e aqui há o grande perigo que nós corremos, que é não reconhecer o quão pecadores nós somos. Nós temos uma ideia muito autoestimada de nós mesmos, e às vezes não percebemos o quão carente que nós somos de justiça, o quão distantes nós estamos daquilo que Deus deseja que sejamos aqui nesse mundo. E aí eu entro na parábola que eu quero já encerrar, já estou indo finalmente, a parábola dos lavradores maus. E a parábola dos lavradores maus começa no versículo 33 e diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro? Ora, vamos matê-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Olha que cena extraordinária, né? Jesus agora, depois de todos esses acontecimentos que são descritos, Jesus manda uma mensagem direta para aqueles líderes. Ele olha nos olhos dos fariseus e ele diz o seguinte: deixa eu contar uma outra história para vocês. Quando Jesus fala da vinha, Jesus está remetendo um outro símbolo da nação judaica. Se você for lá em Isaías no capítulo 5, sua casa você pode pegar aí a sua Bíblia. Isaías no capítulo 5, Isaías chama a nação judaica de uma vinha má. Olha aqui, olha, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou as vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas,
veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é cerca, a sebe é uma cerca, para que a vinha sirva de pasto, e derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-lo-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolho. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Olha que mensagem poderosa. Então, quando Jesus Cristo, ele conta a parábola da vinha, ele está mexendo na ferida dos judeus, ele está mexendo na ferida do povo que foi escolhido por Deus para ser o povo de Deus, o povo que foi escolhido para ser propriedade peculiar de Deus, nação santa. Israel era para ser um modelo para o mundo todo. As pessoas eram para olhar para o povo de Israel e ver, nossa, como que esse povo é um povo abençoado, como esse povo é um povo justo, como esse povo é um povo em que Deus age ali poderosamente no meio deles. Mas eles fracassaram. E onde eles fracassaram? Eles começaram pisando na lei do Senhor. Eles começaram deixando o orgulho tomar conta do seu coração. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E isso fez com que aquela nação caísse. E agora Jesus Cristo está dizendo para eles o seguinte: olha, eu mandei para vocês profetas. A parábola da vinha fala que o dono da vinha mandou trabalhadores. Eu mandei profetas para vocês. Eu disse lá no passado que o Messias viria. Eu dei todas as características. Note, eu li agora há pouco, o livro de Mateus é repleta dessas profecias messiânicas que foram ditas séculos antes de Jesus Cristo vir. Então Deus deu todas as características do tempo, Ele falou o lugar, Ele falou a forma, Ele falou o que aconteceria. Deus desenhou tudo o que aconteceria na vida de Jesus. Mas quando vamos lá ao capítulo 1, versículo 11 de João, nós vamos descobrir que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles rejeitaram a Jesus. Eles esperavam outro tipo de Messias. Eles deixaram a sua vontade de se tornar uma nação poderosa, o orgulho nacional falar mais alto. E amados, esse foi o resultado da ruína do povo de Israel. E Jesus Cristo disse para ele: olha, eu mandei servos em vários momentos, mandei mensagens para vocês acordarem, permiti até que vocês ficassem cativos algumas vezes, para que vocês despertassem e que vocês entendessem que vocês estavam se afastando da vontade do Pai, mas vocês não acordaram. Então o Pai me enviou. E sabe o que vai acontecer? Olha, Jesus estava ali há poucos dias, faltava uma semana para ele ser crucificado. Ele havia acabado de entrar em Jerusalém e ser exaltado, ser glorificado como Messias. Note que Jesus não foi surpreendido em hipótese alguma com a traição dos judeus e com a morte dele, com os gritos de que ele devia ser crucificado. Jesus, antes, ele cantou a pedra, vou usar esse termo, ele disse o seguinte: olha, eu vou ser morto, porque na parábola ele diz que o filho do dono da vinha enviou agora Jesus Cristo. E Jesus, então, ele foi morto, ele seria morto, e ele estava ali de olhos abertos, com imponência, dizendo para eles: isso vai acontecer, mas acreditem vocês, isso vai acontecer para se cumprir aquilo que o meu Pai predisse e para que haja salvação para toda a humanidade. Agora, todo judeu que quisesse ser salvo, o povo escolhido de Deus, ele precisava largar ali as suas pressuposições e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a exemplo de qualquer ser humano nesse mundo. Deus nos colocou em pé de igualdade. A nação escolhida por Deus agora são todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Essa mensagem é uma mensagem inclusivista. No versículo 43, Jesus diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. A exemplo do que Jesus Cristo fez com a videira, Jesus Cristo agora fala para os fariseus: olha, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que vai produzir frutos, porque o que se espera de cristãos é que sejam frutíferos. O que se espera de nós é que num momento como esse, um momento de comoção mundial,
o momento de crise, o momento que as pessoas estão temendo mais do que nunca morrerem, é mostrar que a morte não é o fim, que Jesus é a ressurreição e a vida, e aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. Esse é o momento mais oportuno de apregoar essa mensagem de salvação, de mostrar para essas pessoas que há uma perspectiva mais elevada na palavra de Deus, que Deus tem um caráter, um propósito santo para cada um de nós. Ele quer moldar o nosso ser e Ele quer nos transformar em árvores frutíferas. Ele quer nos transformar em videiras que possam dar muitos frutos e que possa levar a vida eterna para as pessoas. E para terminar, Jesus Cristo aqui fala, né, sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a principal pedra. Jesus estava falando sobre si mesmo. Ele estava lembrando que no templo de Salomão, uma pedra, ela foi talhada, uma pedra muito grande foi talhada, e era para ser um ornamento no alto do templo. Só que o templo de Salomão ficou muito grande, e ele ficou muito luxuoso, e os construtores não conseguiram levar essa pedra até o alto cume do templo. E essa pedra ficou ali abandonada por décadas, tomando chuva, tomando sol, criando limo. E quando o templo foi reconstruído, o segundo templo, essa pedra, ela se tornou a principal pedra, ela se tornou a base do templo. A igreja, o templo naquela época, foi fundamentado nessa pedra. E Jesus estava dizendo isso para aqueles líderes religiosos: vocês me rejeitaram, eu vim da parte de meu pai, eu vim para cumprir a promessa que foi feita aos nossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas. Eu sou o filho da promessa, eu sou o Messias que viria, eu estou aqui e vocês me rejeitaram. Mas sobre mim, sobre a pedra, a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, a igreja de Deus vai ser edificada. Louvado seja Deus, que a igreja de Deus está estabelecida sobre a única rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo. A mesma pedra que os construtores rejeitaram. Essa é uma mensagem de advertência, apesar de ser uma mensagem de motivação a nós nos mantermos firmes na palavra de Deus e na promessa de Deus, que é fiel e verdadeira. É uma mensagem de alerta também. Não deixemos nós o nosso orgulho falar mais alto, não deixemos nós a nossa cegueira espiritual, o nosso ceticismo falar mais alto, não deixemos nós de que essas filosofias assopradas, essas doutrinas de homens assopradas de um lado para o outro possam te carregar por um caminho que não seja o caminho que Deus escolheu para você. Sejamos nós fiéis investigadores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, que possamos buscar na palavra de Deus o nosso conforto e a nossa fundamentação, que através das verdades sagradas nós possamos nos tornar cada vez mais robustos espiritualmente e assim sermos uma árvore frutífera, que as pessoas possam ver os frutos de ser um cristão na nossa vida, que através de nós elas consigam encontrar paz, porque em muitos casos nós somos a única Bíblia que essas pessoas conseguem ler. Em muitos casos nós somos a única referência moral, referência espiritual que essas pessoas têm. E a imagem de Jesus que elas desenham na mente delas, na maioria das vezes, somos nós, de acordo com o nosso testemunho. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar e que quando você tiver a oportunidade de testemunhar em favor do reino de Cristo, que você seja uma bênção, que você seja uma árvore frutífera, que você seja ali a luz para que essas pessoas encontrem o caminho verdadeiro, que a luz de Cristo possa irradiar sobre você, para que as pessoas encontrem o caminho ao ver o seu testemunho fiel, ao ver você fielmente ali servindo a Deus e sendo um seguidor de Jesus, um estudioso da palavra de Deus e um proclamador do Evangelho. Eu tive o privilégio, no ano de 2008, eu estava na cidade do Rio de Janeiro e visitando ali algumas cidades, eu fiz um trabalho na cidade de Vassouras. A cidade de Vassouras fica ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, né? Está ali na parte sul do Rio de Janeiro. É uma cidade não muito grande, ela está perto ali de Três Rios, que já é Minas, Paraíba do Sul, e nessa cidade tinha um homem, o nome dele é Serafim, e o Serafim, ele era um grande evangelista. Ele chegou naquela cidade e não havia
nenhum adventista presente ali naquela cidade. E ele começou o seu ministério dando estudos bíblicos, batendo de porta em porta. Ele oferecia para as pessoas estudos bíblicos e aquelas pessoas que aceitavam os estudos, algumas iam para a casa dele, numa classe bíblica que ele tinha, outras cediam o espaço da sua casa, e ele me confidenciou que quando ele começava o estudo, ele ficava observando se havia mais pessoas dentro da casa, e ele ali convidava, ele às vezes constrangia mesmo a pessoa para vir participar. Ele dizia: olha, vem aqui, se assente, mesmo que você não diga nada, mas participe conosco, vai ser uma alegria ter você conosco. E ele conseguia aglutinar as pessoas ao seu redor. E aos poucos, aquele pequeno grupo de estudiosos da Bíblia naquela cidade, ele se transformou num grupo maior. E esse grupo, um deles tinha família, uma família grande na cidade de Paraíba do Sul. E ali eles começaram a reunir com essas pessoas, e essas pessoas começaram a estudar a Bíblia, e daqui a pouco um grupo surgiu ali entre aquelas duas cidades. E esse grupo foi crescendo, e a cidade de Três Rios também ganhou um grupo a partir do envolvimento dessas pessoas. Posteriormente, o irmão foi para Resende e encontrou lá um outro grupo de estudiosos da Bíblia, que é uma outra cidade ali na região sul. E a mensagem começou a crescer, a cidade de Porto Real também recebeu um mensageiro, e ali um grupo foi instalado ali com um daqueles estudiosos, daquele grupo com o irmão Serafim havia começado. E hoje, as principais igrejas da região sul do Rio de Janeiro, todas elas têm influência de algum missionário que partiu desse grupo. Esse grupo foi um celeiro de líderes, de um homem que se sentiu uma ovelha solitária. Ele se sentiu uma vinha sozinha no meio daquele deserto, mas ele começou a dar frutos. E os seus frutos começaram a produzir mais frutos. E queridos, é dessa maneira que a palavra de Deus tem se expandido em vários lugares do mundo. Deus precisa de uma pessoa só, uma pessoa que esteja com o coração disposto a servi-lo, que tenha o foco da missão, que tenha paixão pelas almas, que tenha paixão por apregoar o Evangelho, que se desprenda dos costumes, da sua cultura, de todos os empecilhos que lhe impedem de avançar, e que se torne ali uma ponte para que as pessoas encontrem o que elas mais precisam, que é o nosso Mestre Jesus. Quer você ser uma bênção, como o irmão Serafim, como muitos outros missionários espalhados por este mundo, que dedicam a sua vida para ser um mensageiro da esperança? Tem uma frase que quem me conhece, os membros aqui do distrito, sabe que eu digo muito ela diz o seguinte: você pode facilmente contar quantas sementes existem numa maçã, mas você jamais poderá contar quantas maçãs sairão de uma semente. O trabalho de Deus para nós é para que a gente semeie. Deus quer que a gente semeie. O fruto, ele vai vir de acordo com a bênção de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. O nosso papel, a nossa função, a nossa missão é semear. Nós precisamos semear, nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que a cada dia possamos crescer em espírito e em verdade e ser uma bênção para o reino de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Poderoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por esse sábado maravilhoso. Obrigado por estarmos reunidos aqui, irmãos. Sabemos, ó Deus, que as circunstâncias não são das melhores, mas só o fato do Senhor estar conosco, nós nos sentimos satisfeitos e agradecidos. Suplicamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que nós sejamos, meu Pai, árvores frutíferas aonde quer que estivermos. Que nós possamos semear, Senhor, possamos lançar a semente do Evangelho e deixarmos com que o Espírito Santo possa fazer o restante do trabalho e que essa semente germine no coração das pessoas para que elas se tornem também ganhadoras de almas. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, nos proteja, Senhor, nos livre de todo mal, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus abençoe você. Eu vou ler aqui as mensagens, como costumeiramente nós fazemos. Feliz sábado aqui ao irmão Reginaldo Paes, que está sempre conosco, Feliz sábado, irmão Reginaldo, Deus abençoe você.
Feliz sábado, irmã Meire, lá da Capoavada. Um abraço a todos os nossos irmãos da Capoavada que participaram conosco, que estão presentes conosco. A Carlene Santos, lá de Cordeiros. Deus abençoe, Carlene, abençoe sua família. Que Deus ilumine os seus passos aí, que você seja uma bênção onde você estiver. Irmã Valdirene também, um grande abraço, irmã Valdirene. Deus abençoe você poderosamente. Adriana Manca, feliz sábado, muito obrigado pela sua participação. Ela manda um abraço para todos os irmãos, para todos que estão participando, desejo um feliz sábado para todos. Aqui também a irmã Raquel Ladeira. A irmã Raquel Ladeira é esposa do pastor Carlos Ladeira e mãe do Carlos Ladeira Júnior, né? Ela manda assim: querido pastor, aqui é a Raquel Ladeira, Deus vos abençoe muito, é muito bom ver você bem. Deus abençoe também a irmã Raquel, abençoe toda a sua família, essa família de missionários, de homens e mulheres de Deus que têm servido a Deus durante tantos anos. Deus abençoe vocês, viu? O pastor Carlos Ladeira Júnior é o nosso pastor aqui de Apiaí, né? Uma grande bênção, né? Nosso vizinho aqui em Apiaí, juntamente com o pastor Joel, há 2 distritos lá. Um abraço para os nossos pastores lá. A Cris também, Mai diz o seguinte: feliz sábado a todos os irmãos desse distrito. Olha, deixa eu ver aqui. Brisas de Champton, Campeche, olha que bonito. Não sei se é francês ou se é inglês, mas ela está mandando um abraço para todos aí. Deus abençoe também, irmã Cris. O Espírito Santo possa iluminar você, viu? O Eduardo Ferreira Dias, meu irmão, tive o privilégio de batizá-lo há poucos dias agora lá em Curitiba, também está conosco, está conectado lá. Um grande abraço, Deus abençoe você. O Brian Lima também, mandando um feliz sábado, está lá com a minha irmã Bruna, é o meu cunhado, né? Deus abençoe, Brian, que Deus possa iluminar você. Logo mais ele vai estar aí também descendo as águas batismais, que o Espírito Santo te ilumine e que você seja uma bênção onde você for. O Marcelo Francisco também, amém, louvado seja Deus, meu amigo e meu irmão. Grande abraço, meu Marcelo, a todos os irmãos aí da minha querida cidade de Araras, que Deus abençoe vocês, nossos irmãos do Ouro Verde, todos os irmãos ali da região de Araras, que Deus abençoe vocês, viu? Um grande abraço também, mais uma vez, ao meu amigo aí, o doutor Aldeir Santos. Deus te abençoe, Deus abençoe nessa nova empreitada aí, nessa batalha que você há de travar aí, que você possa ser uma bênção aí para os moradores de Engenheiro Coelho e também uma bênção para toda a comunidade aí. Deus abençoe a todos, feliz sábado, e logo mais nós teremos aí um JA muito especial. Participe conosco, nós vamos mandar o link mais tarde. Que esse sábado possa ser um sábado repleto de bênçãos para a sua vida e para nós. Deus abençoe a todos. Feliz sábado.